Este é o segundo debate do projeto Mulheres no Desporto. Connosco temos Inês Lopes Rodrigues, Cecília Carmo e Mariana. Nós vamos falar um bocadinho mais sobre a perspectiva das mulheres neste tema tão de homens, por assim dizer. Vamos começar por ti, Inês. Tu jogaste futebol desde sempre. Como é que te sentes enquanto mulher no futebol, vista pelos outros? Bom dia, boa tarde. Em relação ao futebol, realmente desde os 11 anos, mais coisa menos coisa, que eu sempre tive aquele gostinho pelo futebol. Na altura nem sequer existia futebol feminino, clubes, exatamente. Eu jogava futebol misto, com rapazes daquela altura, 11, 12 anos. Sou sincera, nessa altura sempre fui um bocadinho Maria Rapaz, porque calções, boné, esteira e tal. Meus pais não achavam piada nenhuma, porque eu era a primeira princesa. E lá está, realmente o meu pai impôs uma postura de não te quero jogar futebol, não te vou levar a nenhum clube, e eu tive que enverdar por outro desporto por alguns anos até ter 17 anos e voltar a conseguir jogar. Portanto, tem sempre uma postura de pai, não é? Pronto, é uma menina e lá está, e vemos lá a diferença do futebol ser para homens, como supostamente é dito. E disseste-me que, ainda antes falámos um bocadinho, sim. E disseste-me que ganhaste alguns rapazes. Como é que eles reagiam a essa derrota? Super mal. Não, era pessoalmente fintas e golos e era horrível. Mas depois os outros que estavam de fora a ver começavam a achar alguma piada. De género, estão a perder com uma rapariga, como é que é possível e tal. Hoje em dia já acho que não é assim tão dramático. Eu acho que já se consegue perceber que uma mulher joga bem futebol. Tive muitas colegas, a Dolores joga na seleção, jogou comigo, a Filipa Patão jogou comigo. Eu joguei no 1º de dezembro, durante 3 anos, e realmente já se nota alguma diferença de mentalidade desde essa parte, essa altura. Não ainda, como é óbvio, 100%. Vamos ser sempre vistas como um homem no meio de homens, apesar de sermos mulheres. Exato. E Cecília, você sempre esteve ligada ao desporto, foi jornalista desportiva na RTP, de momento não está. Como é que sempre se sentiu num mundo que ainda é de homens quando começou? Vamos ver uma coisa, nós falamos de desporto não é só futebol. Exato. Neste momento estamos a falar apenas e só de futebol. Neste momento sim. Apesar de também haver mulheres no futebol, como eu trabalhei, como claro. Elas estão aqui, como trabalham e estão, mas já não é como era antes. Quando eu comecei, há 30 anos, não havia mulheres. Não havia mulheres concretamente no futebol, nem no desporto, nem no futebol. E obviamente que nós, apesar de tratarmos outras modalidades e trabalharmos com outras modalidades, era impensável não estranharem quando eu chegava a um estádio de futebol e ia fazer a cobertura de um jogo, ponto final, não é? Eu ia para uma conferência de imprensa antes de um jogo ou depois de um jogo, fazer perguntas aos jogadores e aos treinadores. O que é que esta está aqui a fazer? Eu era muito novinha, uma miúda, e ainda por cima num meio que era de facto um meio exclusivo para homens, ponto final. A minha experiência, o meu percurso, de outras que entretanto começaram e ficaram, porque houve muitas mulheres que começaram, mas depois também desistiram, não gostaram, como houve homens que começaram e não gostaram também, não sei. Mas a minha experiência, o meu percurso profissional e de outras colegas ou de outras amigas que também o fizeram, ajudou a que atualmente as mulheres sejam vistas, quer sejam como atores, atletas ou treinadores, quer sejam como informadores, como os mensageiros da notícia, normal, é perfeitamente natural. E nós cada vez vemos mais nos Estados, falando concretamente no futebol, cada vez se vêem mais mulheres nas bancadas a verem futebol e a vibrarem com o futebol. Claro que, como muitos homens, há mulheres que não percebem nada de futebol e gritam penalti no meio campo e faltas que não são faltas e não sabem o que é o fora de jogo, mas tem homens que não sabem o que é o fora de jogo, não é? E, portanto, cada modalidade tem as suas regras. Eu, enquanto jornalista de desporto, na área do desporto, não tinha que saber só de futebol, tinha que saber de atletismo, de ginástica, de judo, de rugby, de basquete, de handball, de hockey patins, todas as modalidades. Não tinha que ser pró em tudo, mas tinha que saber os mínimos e as regras básicas para poder trabalhar naquela área, senão era impossível. Como em relação ao futebol. Quando fui para o desporto também não sabia tudo sobre futebol. Fui aprendendo, pronto, fui crescendo, como toda a gente vai crescendo.
Agora acho que já não há assim. Mas em especial no futebol existe ainda mais esse lado masculino. No futebol ainda há um bocadinho aquele estigma de uma mulher que joga futebol, que treina futebol é Maria Rapaz. Exato. Não é feminina, não pode usar saias, não pode arranjar as mãos, não pode ir ao cabeleireiro porque é Maria Rapaz. Assim como um homem que faça ginástica. Também se diz que é um bocadinho afeminado, que não é propriamente que não é propriamente um homem, é macho, não tem nada uma coisa a ver com a outra. São atletas, são praticantes de uma atividade esportiva e no caso concreto do futebol, as mulheres no futebol já são mais aceites, já há, atenção, a FIFA põe, claro que a projeção que se dá aos homens é diferente, mas nas galas da FIFA, quando há a eleição do melhor jogador do mundo, também há da melhor jogadora do mundo. Quando há do melhor treinador do mundo das equipas masculinas, também há do melhor treinador, da melhor treinadora das equipas femininas. Claro que começa agora a surgir uma maior abertura para isso. Mesmo assim, nós temos mulheres treinadoras de futebol, quando vão treinar equipas masculinas, não conseguem lá ficar muito tempo, não é porque são incompetentes, é porque são mulheres. Ponto. É tão simples quanto isso. Passamos agora para ti, Mariana Ferreira. Tu tens 3 projetos de futebol. Exatamente. Como é que te sentes também vista por falares tanto de futebol, por sempre teres gostado de futebol? Como é que te sentes vista? Sabes que é um bocadinho, como é que eu te passo a explicar? Num homem é normal gostar de futebol. Para um homem tu não lhe perguntas porque é que ele gosta de futebol. Ele gosta de futebol porque nasceu a gostar de futebol. A uma mulher dizer que gosta de futebol, neste caso, dado que estamos a falar apenas do futebol, toda a gente vai perguntar a uma jornalista desportiva porque é que gostas de futebol, mas porque é que eu não hei de gostar de futebol, lá está. E o mundo do jornalismo desportivo, como a Cília e a Inês próprias disseram, é um mundo de homens, é um mundo em que uma mulher tem que mostrar que sabe e que conhece, e mesmo assim acaba sempre por haver um pé atrás por parte dos homens, ou seja, nós temos que provar que conseguimos, nós temos que provar que somos capazes e só depois sim é que eles vão perceber efetivamente o valor que tem uma mulher também perceber de futebol da mesma maneira que um homem. Não é, como é que eu te vou explicar, não é tão linear assim, ou seja, eu por ser mulher não percebo de futebol. Não, também há homens, como a própria Cecília disse, que não percebem de futebol. Qual é, lá está, acaba por haver aqui uma discrepância um bocadinho ao nível de mentalidades, porque lá está, eu se for, voltamos ao exemplo da Célia, ginasta, e se for homem, vão dizer que eu sou afeminado, mas se eu for jornalista desportiva e for mulher, vão dizer que eu sou Maria Rapaz da mesma maneira que se eu jogar futebol. Portanto, acaba por haver uma mentalidade um bocadinho à parte de toda esta situação. Obviamente que depois o nosso trabalho acaba por provar que nós efetivamente percebemos e conseguimos fazer tanto e tão bem, ou melhor ainda, que eles. Posso acrescentar uma coisa que eu queria dizer? Agora não sei e acho que não é tanto, apesar de ainda haver todos estes condicionalismos. Eu quando comecei, e digo isto sem qualquer problema, nem sem qualquer mágoa, eu tive que trabalhar quase o triplo dos meus colegas para chegar ao meu estado. Exatamente. Porque lá está, porque era uma miúda, porque era mulher, porque não era normal uma mulher estar naquele meio, e portanto eu tive que provar que sabia, que trabalhava bem, e que não era, na altura, uma carinha laroca que estava ali numa conferência de imprensa, ou num treino, ou num jogo de futebol, a olhar para os jogadores. Porque eles eram bonitos. E portanto, se as pessoas provarem e mostrarem que conseguem fazer o seu trabalho objetivamente, sem problemas, sendo conhecedoras daquilo que estão a fazer, sendo profissionais, eu acho que agora já não há tanto esse problema de tenho que trabalhar mais, tenho que provar mais. Exato. Mas tenho de facto que provar. A Mariana e a Inês aparecem numa sala de imprensa e dizem: quem é aquela miúda tão gira? Ou quem são aquelas miúdas tão giras? O que é que elas estão aqui a fazer? Mais do que isso é ser feminina, porque por exemplo, eu na altura, quando era mais nova, era realmente mais masculina. Portanto, esteiras, calções até ao joelho, boné, etc. Depois fui crescendo e fui-me tornando muito feminina. O meu próprio treinador no Pinemanique diz-me: como é que eu estou de unhas pintadas se jogam futebol? E nós,
Qual é o problema? Fora do futebol, eu sou uma mulher como outra mulher qualquer. E eu posso me arranjar como outra mulher qualquer. Eu posso andar de salto alto, eu posso andar de mini saia. Eu sou uma mulher, apesar de jogar futebol, não é isso que me define. O que me define é o que eu sou, não é o que eu faço. Para um homem é impensável tu gostares de futebol e gostares de ir às compras de maquilhagem, por exemplo. Como é que tu equilibras isso? Para eles é impensável o facto de tu poderes gostar de saltos altos, gostar de maquilhagem, gostar de ir às compras, gostar de te arranjar e gostar de futebol. E vocês estão a tocar também num ponto importante que nós ao longo do projeto fomos observando. Que vocês, mulheres, nós mulheres, a nossa perspectiva é que temos que trabalhar sempre 3 vezes mais, 20 vezes mais. Cláudia Lopes, por exemplo, falou que temos que trabalhar 20 vezes mais nesta área. Quando fomos perguntar as opiniões dos homens, eles dizem que não, que têm que trabalhar exatamente o mesmo, que nos tratam da mesma maneira e que é tudo igual. São completamente díspares. Basta explicar. A Cláudia Lopes trabalhou comigo na RTP durante muitos anos, antes de sair, depois ir para a TV, e eu era coordenadora da Cláudia. Portanto, era eu que marcava os serviços à Cláudia e aos nossos colegas todos. E sei muito bem aquilo que marcava, e por isso lhe dou toda a razão, aquilo que marcava para determinadas funções, determinadas pessoas, para outras funções, outras pessoas. Obviamente. E vamos ser claros, nós temos um tom de voz alto. Agudos, não é? Imaginem a gritar, e eu aprendi a colocar a voz cá em baixo e a respirar para colocar a voz mais grave, mas imaginem-me a gritar num estádio de futebol golo. Por mais que eu colocasse a voz, o golo saía estridente, gol, uma coisa assim do género, não é? Para as pessoas, principalmente na rádio, que não nos veem, não é? Exato. Que estão a ouvir, há fatores que são muito importantes, e um deles é a voz. Uma voz estridente, nós ficamos logo com os cabelos todos em pé. Ora, uma mulher a relatar um jogo, para já tem que falar mais depressa. Ao falar mais depressa, necessariamente eleva o timbre de voz, não é? O tom. E depois, para além disso, quando grita golo, quando as pessoas em casa, sociologicamente, não estão habituadas a isso. E eu acho que isso é normal. Porque sempre foi feito por homens. E porque as pessoas, lá está, no subconsciente, até para nós mulheres. Eu já ouvi relatos de futebol, estrangeiros, não portugueses, feitos por mulheres e não gostei. Não gostei do que eu vi. Porquê? Por causa do tom de voz. Isso quer dizer que a mulher é pior que o homem? Não. Eu costumo dizer, e há uma expressão muito engraçada, cada macaco no seu gato. As mulheres não estão a interferir no lugar dos homens, por serem jogadores de futebol, treinadoras de futebol, jornalistas de futebol, o que quer que seja. Massagistas, terapeutas, o que quer que seja. Não estão a interferir. Nem os homens estão a interferir nas mulheres quando estão a entrar em áreas que inicialmente eram apenas executadas por mulheres. Cabeleireiros. Há cabeleireiros muito melhores homens do que mulheres. Espetaculares. E estão a entrar em áreas que eram femininas, não é? Exato. Como é óbvio, não é? As maquilhagens é a mesma coisa. E estamos aí para o mais quase... Até a manicure, já vi. Para os extremos. Neste caso concreto, é assim, sim, mulheres no futebol, sim, muito válidas, é verdade, mas lá está, há determinadas coisas que uma mulher não pode fazer, não tem força que o homem tem. Não tem força que o homem tem, porque a voz, no caso concreto da comunicação, não permite que faça determinado tipo de trabalho, mas pode fazer outros. E outros, e tão bem ou melhor que os homens, não é? Claro. Eu, felizmente, e porque tive muitos anos, como a Cláudia Lopes acontece, de certeza absoluta a mesma coisa. Não sei porque perdi o contacto com ela, mas posso garantir quase de certeza. Eu telefono para alguém associado ao desporto e ao futebol concretamente e digo, olha, fala Cecília Carmo, na altura dizia da RTP, agora não digo porque não estou, e a Cláudia Lopes fala de Cláudia Lopes da TVI, e toda a gente sabe quem é a Cláudia. Como as pessoas do futebol sabem quem é a Cecília, os mais velhos. Porquê? Porque nós nos impusemos, e quando eu digo impor, é impor naturalmente, marcámos o nosso espaço, marcámos o nosso território com trabalho. Mas ainda existem homens que, quando veem o Mais Futebol, onde a Cláudia Lopes é a moderadora, dizem, olha, uma menina a falar de futebol, como se aquilo fosse uma coisa estranha, uma coisa que não é normal. Para o público em geral, eu acho que acaba por ser também um bocadinho novo, agora já não tanto, mas acaba por ser um bocadinho novo tu veres uma mulher a falar de coisas que habitualmente vês homens. Por exemplo, um lance de uma falta num jogo de futebol. Se vai uma mulher comentar, mas ela está a dizer aquilo, mas será que ela sabe o que é uma falta? É isto que está na mentalidade do público
que vê, não tanto, obviamente, como era há uns anos, mas acaba por ter sempre aquela dúvida do será que ela sabe mesmo o que está a dizer? Deixa-me acrescentar uma coisa àquilo que é muito verdade. Porque neste momento, seja nas televisões, nas rádios, nos sites, nos jornais, não se discute futebol. Discute-se mais a trica do futebol do que propriamente o futebol. Há um lance ou outro que é analisar, mas é muito mais a trica do futebol do que o futebol. A técnica em si, a regra do jogo, não é? E aí, se calhar, algumas mulheres atualmente têm vantagem porque não, entre aspas, se expõem tanto porque não têm que mostrar tanto se percebem ou não das regras e daquela jogada, se foi bem feita, se não foi, se houve falta, se não houve, como é que aliás, pronto, tudo isso. Porque a partir do momento em que começa a haver, ou se houver mulheres a discutir exatamente o jogo, aí eu acho que vai haver outra vez um processo. Porquê? Mas quem ela percebe disto? Mas porquê que está a dizer isto? Mas falta porquê? Mas está fora de jogo, mas porquê que ela diz que está fora de jogo? Porque lá está, o futebol mexe com as nossas emoções, mexe com sentimentos, com paixões, não é? Gostamos porque gostamos, pronto, não se consegue explicar, gosta-se deste desporto porque se gosta. Como se gosta de outras coisas porque se gosta. Há coisas que são explicáveis, há outras que não. Claro que, obviamente, se calhar uma pessoa gosta, mas se tiver pais que fomentem e que levem ao estádio, é diferente, se calhar mais gosta. Ou também se falta mais facilmente, ou ao contrário. No caso concreto do futebol e no caso concreto das mulheres no futebol, eu acho que se houver um programa a analisar aqueles casos todos, aquelas jogadas todas, e se o remate foi em arco e se tivesse sido em arco, se tivesse sido um bocadinho mais picado, a bola tinha chegado lá, mas como é que ela se está a tirar? Para fora de pé? Depois não sabe nadar? E depois as pessoas ficam assim, ops, percebe ou não percebe? Não é? Então, isto é um percurso de facto. Porque é uma coisa que o público não está habituado também. Exatamente. Eu tive a vantagem, éramos poucos, não havia tantas televisões, não havia tantos órgãos de comunicação social e portanto fui conseguindo, felizmente, garantir o meu espaço porque não havia muita gente, nem homens nem mulheres, não é? Éramos poucos. Agora, atualmente, é mais complicado. Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas e dezenas em todos os órgãos de comunicação social, portanto, é muito mais difícil. E agora fora um bocadinho do núcleo do jornalismo, começo por ti, Inês. Como é que no teu núcleo de amigos saberes falar de futebol, de desporto nas mais diferentes categorias, o que é que dizem? É assim, amigos que me conhecem desde sempre, portanto, como eu disse, eu jogo futebol desde miudinha, 11, 12 anos, sempre sabem, sempre souberam e muitas das vezes quando comentam uns com os outros, quando há encontros de rapazes, é do género, olha, ela joga futebol, género, tem cuidado, o que é que vais dizer, porque ela também sabe opinar sobre futebol, mas eu sou sincera, eu não opino muito, porque eu acho que, assim, óbvio que quando tenho de dar a minha opinião sobre uma coisa importante, eu dou, mas lá está, eu não entro nesses despiques de se eu acho que aquilo é fora de jogo ou não é fora de jogo, porque lá está, eu sinto que eles, homens, se sentem, como estávamos a falar um bocado aqui fora, inferiorizados, sentem que não têm valor e sentem que uma pessoa, que uma mulher, está acima deles no que toca àquilo. E quando muitas pessoas perguntam, não sei o quê, conhecem-me, o que é que fazes? E eu digo, jogo futebol. Jogas futebol? Não jogas nada de futebol. Inês, não jogas nada de futebol. Olha como é que tu te vestes, não jogas nada de futebol. E portanto, eu acho que há muito esse estigma, mesmo a nível de roupa, a nível de pensamento, a nível de críticas de futebol em si. Eu acho que eles não estão ainda a 100% preparados para sentirem que uma mulher possa estar exatamente igual, equiparada ao que eles sabem ou opinar como eles opinam, porque lá está, apesar de tudo, isto começou por ser um desporto de futebol, como a ginástica de meninas, mas as coisas já não são assim. Uma pessoa pode ir para um lado e outra pessoa pode ir para o outro, e eu acho que é isso que eles ainda não estão preparados. Nós estamos para um homem ser ginasta à vontade, nem nos faz confusão hoje em dia, a nós, se calhar devia fazer confusão, mas a eles continuam a fazer confusão. Ainda existe o estigma de isto é para homem, isto é para mulher e tu não podes entrar por aqui porque isto é para mim, pronto. Mas sempre por parte dos homens. Os homens não conseguem aceitar que uma mulher jogue futebol, mas também não aceitam que o homem faça ginástica. É sempre os homens. E aqui eu acho que vou buscar um bocadinho aquilo que falámos, que é, eles sentem-se menos machos, sentem-se mais inferiorizados, sentem-se que há uma mulher, que antigamente era vista como dona de casa e não fazia mais nada sem ser isso, a pôr-se um bocadinho, passo ante passo, em cima deles. Como uma presidente, como uma pessoa que está aqui e gere um programa só de homens, e se calhar com um passo a passo isto está a ser
mudado, eu acho que conseguimos lá chegar, mas eu acho que eles não vão achar muita piada. Continuam a não achar piada e não vão achar, eu acho. Eu acho que depende um bocadinho, lá está, eu concordo com a Inês, mas depende um bocadinho também daquilo que a pessoa é, seja homem, seja mulher. Porquê? Um jogador de futebol, estamos a falar a um nível já Sim, um jogador de futebol profissional sabe exatamente tudo sobre futebol, ou seja, sabe as manhas, conhece as regras, conhece as manhas, sabe quando há um bom golo, quando há um mau golo, sabe porque é que o jogador olhou para um lado e rematou para o outro, sabe porque é que o adversário fez aquela falta naquele determinado momento, mesmo sabendo que tinha cartão e que não jogava no próximo jogo. Portanto, eles sabem isso. Exato. E quando vão conversar ou ser entrevistados por uma mulher ou com uma mulher, o que é que eles acham? Eu sou o melhor do mundo, portanto eu estou aqui para... Se a mulher, sem querer, coitada, ou o homem que está a começar, de repente diz um disparate, diz uma asneira, ou que faz uma pergunta completamente ridícula, também azar, vamos ser claros neste ponto. Eles quase que perdem o respeito da pessoa, e neste caso concreto por mulheres, seja a pessoa que está ao lado. Portanto, nós estamos a ver futebol com o jogador profissional de futebol e dizemos, pronto, acabou-se. Nunca mais ele teve respeito por nós, dissemos que ele era um grande gol e o gol não vale. Um gol perfeitamente banal, marcado, pronto, normal. As perguntas são a mesma coisa, e nós vemos às vezes nas reações, e lá estou eu outra vez a puxar a brasa à minha sardinha, porque lá está, na parte profissional, perguntas cretinas, quando eu digo cretinas é sem ofensa, mas perguntas ridículas a um jogador ou a um treinador de futebol, feitas por homens, são mal coloradas, feitas por mulheres. É impensável. Para casa mesmo, tratar os filhos e arrumar a casa. Aí já é completamente... Pronto. E ou a pessoa se impõe, como eu dizia há bocadinho, devagarinho. Exato. Então não tem hipótese nenhuma. Exato, porque se quer mostrar demais. Chega a uma certa altura em que dizem, olha, o que é que achas? Como fazem com a Inês, como fazem comigo, como se calhar fazem com a Mariana, que é, como é que tu fazes? Como é que é? O que é que tu fazias ali? Como é que tu dirias ali? Porquê? Porque já sabem que as pessoas conhecem, sabem e não dizem tantas asneiras quanto isso. Todos nós cometemos erros, todos nós temos disparados, todos nós fazemos, não é? Mas neste caso concreto é preciso começar bem, consolidar, para depois ser reconhecido. Ter aquele respeito, exato. Sob pena de, se com os homens, eles toleram, mas ainda dito, é um desgraçado que está ali, com as mulheres não têm mais hipótese. E até gozam, e até mandam umas boquinhas, e até isto, tudo e mais um par de botas, porque, atenção. E até duvidam. As pessoas jogam às vezes. Os tais comentários que mandam acabam por afetar sempre. Há muitos anos, quando comecei, tive vários adeptos a mandarem-me para casa com os e-mails. Vai para casa com os e-mails, estou a noite aqui. Um deles tinha perdido, porque eu estava a fazer a reportagem e ai Jesus, que a culpa era minha, não é? Porque eu era o corpo estranho ali. Exato. Não é? Portanto, ao ser o corpo estranho, E no teu grupo de amigos, Mariana, como é que és vista por teres 3 projetos sobre desporto? Há uma brincadeira que, obviamente, que eu, como tenho os 3 projetos, acabo sempre por saber qual é o jogo da próxima jornada, onde é que vai, onde é que não vai, qualquer uma das equipas. E então, às vezes, até jantares comigo e não sei o quê. Oh Mariana, que jogo é que há para a semana? E eu, olha, é o Benfica Sporting, é o Benfica Porto, uma coisa assim. E quando eles vão à minha casa, eles já sabem, Mariana, estás a ver futebol, não estás? Estou. Porque lá está, futebol para mim, neste caso, e falando apenas só de futebol, eu não trabalho só com futebol, eu gosto de futebol. Eu posso estar a ver um jogo porque estou a trabalhar, mas também posso estar a ver um jogo por puro prazer. E isso para os homens é estranho. Ou seja, já uma mulher trabalhar com futebol já é esquisito. Quanto mais, se tu vires um jogo por ver, por puro prazer de ver um jogo de futebol, da mesma maneira que eles o fazem todos os sábados, sextas, domingos, segundas. Exato. Para eles é muito estranho. Para eles é muito, muito estranho. Porque é um ambiente que para eles, lá está, eu cheguei a ter colegas meus que me disseram, tu percebes mais de futebol que eu. Eu, pois, mas eu gosto de futebol, eu interesso-me. E não é por eu te dizer que sei qual é o jogo da próxima semana que eu percebo mais de futebol que tu. E como é que eles se sentiam quando diziam isso? Percebes mais de futebol que eu? Era uma coisa negativa ou positiva? Eu acho que por um lado era uma surpresa, sabes? Porque
sendo mulheres, para eles, automaticamente nós não percebemos de futebol. Porque é que uma mulher há de perceber de futebol e não perceber de costura? Estás a ver? É um bocadinho assim. E era surpresa, mas também acho que era aquele bocadinho que a Inês estava a falar há bocado. A inferioridade. Ou seja, ela percebe mais do que eu, mas ela percebe mais do que eu porquê? Futebol é uma coisa de homens, ela é mulher. Não faz sentido. E isso para eles é um bocadinho surreal. Nós dizermos, olha, vamos ao estádio do Sporting ou ao estádio do Benfica amigas, ver um jogo. Vamos com amigas. Faz o quê? Vamos com amigas ver o jogo. E vocês sabem quem é que vai jogar? Sei. Eles ficam sempre naquela nem sabem o que é que iam dizer. Também é surpresa, mas depois também sentem um bocadinho de ok, ela percebe mais do que eu, mas eu vou ter que lhe provar que ela também não sabe assim tanto como eu. É um bocadinho... É uma dualidade ali de sentimentos entre eles, porque a nós não nos faz já qualquer tipo de parece que querem confusão. competir com quem é que sabe mais, e quando discutem entre homens não existe isso. Exato. Não existe, mas não é tão vincado. Entre eles, quando se discute futebol, há sempre um que tem que ganhar naquele Exato. E aí, tem que manter aquela... Para além disso, já entram as mulheres. Portanto, para além de ser um que tem que ganhar em relação ao outro, é um que tem que ganhar em relação a ela também, porque ela não pode ganhar de ele, não é? É um bocadinho isso. A Cília falou de uma questão sobre vai para casa tratar dos teus filhos. Quando nós falámos com a Cláudia Lopes, ela falou que para as mulheres era mais complicado por causa dos filhos e de haver um maior prendimento, por assim dizer, à família. Acham que isto é verdade? Completamente. Eu tive a sorte de ter apoio familiares, mas mesmo assim tinha que gerir muito bem os meus horários para estar com os meus filhos e para acompanhar os meus filhos. Mas porquê que isto é verdade para as mulheres e não é verdade para os homens? Porque a sociedade, desculpe Cília, porque a sociedade portuguesa ainda é um bocadinho conservadora, ou seja, quem tem de cuidar dos filhos é a mulher, quem tem de cuidar da casa é a mulher. Exato. O homem, se estiver a trabalhar até às 2 da manhã num jogo de futebol, o problema é dele. A mulher está em casa a cuidar dos filhos. Eu acho que é um bocadinho por aí. Mesmo com as partilhas de tarefas, porque as há agora muito mais do que havia antigamente. Felizmente. Os meus pais então não havia, não é? Pronto. Porque há partilha de tarefas muito mais do que havia antigamente. É óbvio que as mães vão muito mais do que os pais, salvo raras exceções. Claro. Buscar os filhos à escola, levar os filhos à escola, tratar dos filhos, fazer a comida. As tarefas são de facto partilhadas e são mais partilhadas, mas ainda o homem está muito mais solto, entre aspas, da obrigação ou da preocupação, da preocupação de Exato. estar com os filhos do que propriamente as mulheres. Vou-te dar um exemplo muito prático. Se tu chegares à casa de um casal e vires a casa desarrumada, a culpa é dela. Exatamente. Não é dele. Porque ele estava a trabalhar. Ela estava a trabalhar também, mas a casa é dela. Ela é que tem que cuidar da casa. Ainda é um bocadinho, a sociedade portuguesa ainda é um bocadinho conservadora nesse mesmo sentido. E não só, eu por acaso tive um caso desses na minha equipa. Eu tenho uma colega minha, ela tinha 36 anos, ainda jogava, claro, amador, nada profissional. Ela tem 2 filhos e por acaso o marido não está, mas o marido não lhe faz confusão ela deixar os miúdos em casa da avó para ir treinar. Mas isso depende muito também para o homem. Há homens que não aceitam sequer que a mulher chegue às 11h30 da noite a casa quando ele está a cuidar dos filhos. Porque é que eu tenho que ficar a cuidar dos teus filhos quando tu vais jogar futebol? Porquê é que não deixas o futebol? Mas porque eu gosto de futebol, mas porquê é que tenho que deixar o futebol para cuidar dos miúdos? Consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas se fosse ele, não haveria problema. Porque ele chega a casa às 11h30 porque foi treinar. Se fosse ele, não haveria qualquer problema. Mas como somos nós a querer chegar aí, eu acho que é isso, é que nós tentamos chegar devagarinho, mas para eles aparece aquela barreira que não, já estás a querer, já estás a abusar, já estás a querer. E por acaso ela consegue fazer isso, não sei se é bem porque o marido não está cá, que mora em Angola, ou se é realmente porque ele aceita e pronto. Mas ela tem que deixar os miúdos com os avós para conseguir ainda hoje treinar com 36 anos, porque gosta realmente de futebol. Mas acham que existe ainda poucos homens a aceitar essa questão? Das mulheres no futebol? Das mulheres terem casa e filhos, mas também terem outras coisas na vida delas e poderem... Já acho que já está mais equilibrado agora. E mal fora que não houvesse evolução, porque senão nada disto que estamos a dizer fazia sentido.
Acho que já, sinceramente, acho que já há muito mais abertura. Mas continua a haver, assim, lá está, cada macaco no seu galho. E ainda a nossa sociedade não está preparada para determinadas coisas. Eu também, se for às compras e se o meu marido for comigo e pegar ele nos sacos pesados, porque eu já não posso dos sacos, se calhar eu fico mais feliz, porque ele tem mais força que eu. Exato. Lá está, e isso não é machismo nem feminismo, é ajuda, é entre ajuda e os homens têm mais força que as mulheres têm a voz mais fina que os homens e por aí fora. Complementam-se, apoiam-se, sim senhor. Mas em determinadas tarefas, há umas que são mais para eles, há umas que são mais para elas. Sim. E agora falar sobre. Acham que existe uma diferença na forma como as mulheres fazem e pensam no desporto em relação aos homens? Como assim? Por exemplo, num artigo sobre desporto, acham que a forma como uma mulher escreve esse artigo é diferente da forma como um homem escreve esse artigo? Pode ser. Eu fui convidada para o Jornal Expresso quando estava na faculdade. Eu comecei a trabalhar no Expresso por ser mulher. Praticava desporto na altura e porque o chefe do desporto e um colega meu de faculdade que trabalhava lá tinha alguma mulher que gostasse de desporto para ir para lá trabalhar. Porque ele achava que as mulheres tinham uma visão diferente. E é verdade. E tinha uma visão diferente de determinadas situações. Ou seja, é óbvio que vêm com olhos diferentes. É óbvio que em determinados trabalhos e em determinadas situações não podem deixar de ver como é. É factual. É aquilo que no final do parágrafo e não se pode mudar. Agora, há temas e assuntos e situações que se podem de facto ver como. Exatamente. Vou-te dar, desculpa Marta, vou-te dar um exemplo muito prático. Por exemplo, se nós estamos a ver um jogo entre amigas, só mulheres, e dizemos, aquele jogador é tão giro. Isso é impensável nós dizermos, mesmo percebendo de futebol, nós dizermos num grupo onde esteja um homem, dois homens, porque tu estás a dizer isso porque tu achas que o rapaz é bonito, porque tu estás a ver o jogo porque o rapaz é bonito, e não é porque percebes de futebol, e não é porque sabes disto, e estás a ver, ou seja, é um bocadinho, lá está, é uma forma de nós vermos as coisas, porque eu posso dizer, aquele jogador é giro, mas eu sei que ele joga mal. Mas não deixa de ser giro porque eu sei que ele joga mal. Portanto, nós acabamos por ter os dois lados ao nível de escrita e até de comentário ao nível do desporto, que é o lado feminino da situação. Obviamente, se ele é bonito, se ele é feio, se ele tem pernas bem tratadas, se não tem. E acabamos por ter o lado desportivo e o lado de trabalho da situação, que é, eu sei que ele joga bem, eu sei que ele faz passos cruzados como deve de ser, e todas essas mesmas questões. Portanto, nós acabamos por ter duas maneiras de ver a situação, ao contrário dos homens. E outra questão, acham que o público está preparado para, por exemplo, ouvir uma mulher a relatar desporto ou a comentar desporto? Porque na realidade existem. Exato. São duas coisas diferentes. Mas acham que o público está disponível para essa mesma abertura? Nós temos na Sport TV e Ana Costa. Faz comentários nos jogos de futebol. A própria Cláudia Lopes, eu também fizemos chamada reportagem de pista, de campo, em jogos de futebol, e nunca tive problemas, nunca houve problemas absolutamente nenhum. A Cláudia da Rádio da Antena, peço desculpa à Cláudia que não lembro do apelido dela agora, mas também faz reportagens de futebol, ou seja, nós neste momento não estamos preparados para os sons estridentes de um relato, mas o resto faz e não há, eu acho que aí já não há. Se perceber que a pessoa está a falar bem, não está a dizer disparado, está lá porque sabe. Acho que sim. O relato, a mim, até a mim me faz impressão. O objetivo, que é aquilo que a Cecília está a dizer, é mostrar que se percebe, ou seja, se tu mostrares que ao fazer uma reportagem de pista tu sabes aquilo que estás a fazer, não vai haver qualquer tipo de comentário se és mulher, se és homem, se o que és. Mas se for num relato, acho que acaba por ser um bocadinho diferente. Primeiro, porque a grande maioria da população está habituada a ouvir os relatos do Nuno Matos, do Fernando Correia, portanto acaba por ser um bocadinho 8 e 80. Acabamos por passar de uma voz grave, como é do Nuno e como é do Fernando, para uma voz estridente e soa um bocadinho estranho ao ouvido. Se a sociedade está preparada, devagarinho, pode ser que sim. Para já, eu acho que os relatos ainda são uma coisa que
será trabalhada a longo prazo. Olha, eu vou-vos dar um exemplo de uma reportagem de pista que fiz há muitos anos no Sporting, em Alvalade. O Sporting de Mónaco, o guarda-redes de Mónaco era o Barthez. Era um guarda-redes, foi da seleção francesa. E eu fui lá para fazer a reportagem e fui flash, interview, para fazer a entrevista aos elementos do Sporting, elementos do Mónaco. Claro. Haveriam supostamente um jornalista do Mónaco para ir lá fazer as perguntas. E eu começo a fazer as perguntas, já nem me recordo muito bem quem eram os jogadores, só me lembrei disto. Aparece o Barthez e começa a fazer assim. E eu estava a fazer as perguntas aos jogadores e fizesse isso. Eu não pedi para falar com o Barthez. Não quero falar com ele. E até falo bem francês, mas não queria falar com ele, não tinha nada. Exato. E eu começo a fazer assim, o que é que está aqui a fazer? Comigo, o que é que está a fazer? E continuo. E ele, a certa altura, vejo o Barthez muito em pânico, a pedir papel e caneta para escrever qualquer coisa. E o responsável de imprensa, portanto, eles os dois a falarem, e o responsável de imprensa a fazer que não queria, que não. Sim. E eu continuo a fazer a minha entrevista, ok, despedi e tal, saí do ar e pergunto o que é que é. E diz-me o responsável de imprensa do Estado da olha, tens aqui o Barthez para entrevistar. Mas eu não quero entrevistar o Barthez. Não, eu vou-te pedir ao favor de o entrevistares para a televisão de lá, porque eles não têm ninguém agora. Então o que é que ele queria? Ele, Barthez. Um papel para escrever o nome dele, para dizer que ele era o Barthez, para dizer a mim que ele era o Barthez. Ou seja, viu uma mulher ali, não me conhecia de lado. Sim, exato. Ela se calhar não sabe quem eu sou. Mas eu não o quero aqui, como que dizia? Eu dizia para o outro, eu não o quero aqui porque eu não pedi para entrevistar. E estava a ver daquela situação, não, é chato porque eu não o vou entrevistar. E ele percebeu que deve ter pensado que ele não sabe quem eu sou, vou escrever o meu nome para ele perceber quem eu sou. Já estava equipado, já com o fato de treino por cima e tudo isso, não estava com o equipamento de guarda-redes, estava com eu assim, mas então o responsável do Sporting disse, não é preciso escrever que ela sabe quem tu és. O que ele pensou foi, ela não sabe quem eu sou. Exato. Isto é um bocadinho aquilo que os agentes do futebol pensam quando vê uma mulher à frente e não a conhecem, pronto. Exato. Eu agora estava a falar e eu lembro-me desta situação. E em relação ao comentário, Inês, achas que os homens que veem a Sport TV, etc, iriam ver o comentário de uma mulher da mesma forma que o comentário de um homem? É assim, depende. Eu acho que depende muito se gostassem do que a mulher normalmente diz ou não. Aquilo há bocado estávamos a falar. Se fosse uma mulher que se calhar se metesse demasiado nas questões, lá está, do jogo, talvez não achassem assim muita piada. Se fosse uma mulher que só orientasse a situação para eles falarem, eu acho que sim. Mas lá está, é como estamos aqui a falar, isso é uma coisa que vai evoluindo. A única coisa que eu acho a nível do futebol é que os homens não querem que a gente passe aquela barreira, aquele limite que para eles já é ok, estás a querer saber mais do que eu e a ser mais especialista do que eu, e não és. Eu acho que eles pensam muito assim, não venhas para cima de mim com tanta coisa porque ok, sabes de futebol, mas fica do canto. Eles gostam que uma mulher saiba de futebol ou de desporto, mas quanto baste. Exato, eu acho que é isso. E nisso eu noto muito, por exemplo, quando eu jogava, sabiam que eu jogava, se fosse preciso chamavam-me para jogar, mas nem todas as pessoas aceitam da mesma maneira. Há rapazes que conseguem olhar para ti e ver que és uma mulher que gosta de futebol, ponto. E há outros rapazes que olham para ti e pensam, tu és uma mulher que gosta de jogar futebol, mas não tens de jogar só com homens. Por exemplo, amigos que gostam de jogar futebol, que sabem que tu também gostes, nem todos aceitam que tu vais jogar no meio, só a única rapariga no meio deles. Há homens que não aceitam. Mas porquê que tens que ir para o meio de nós ser rapariga? E eu digo, então, mas se eu gosto de jogar futebol e até jogo bem, porquê que eu não posso jogar com vocês? E exatamente isto, eu noto que eles têm medo que eu faça um papel melhor do que algum deles que está no campo. E então os amigos depois vão gozar com ele porque houve uma rapariga que jogou melhor do que ele. Ou porque fez uma finta, ou porque fez uma cueca, ou porque marcou um golo, ou porque fez um corte, o que seja. E é exatamente nisto que eu acho. Depende da personalidade do homem, como é óbvio, mas eu acho que eles têm esse medo. Olha, sentirem-se... Há uns anos faz uma história que eu acho que são engraçadas e não é? dizem um bocadinho daquilo que é o meio dos homens. Exato. Uma empresa que tinha, muito chegada ao Benfica, resolveu fazer um jogo de futebol no Estádio da Luz, no novo Estádio da Luz, e convidou-me a mim para treinadora de uma equipa, e convidou o Paulo Catarro, que também é jornalista, que é funcionário de desporto, para treinador da outra equipa. O árbitro era alguém de lá da empresa deles, e tinham
cada equipa 2 jogadores profissionais de futebol que tinham convidado. E aquilo era uma coisa a brincar, atenção, a brincar. E lá fomos nós para a Estrada da Luz, e eles lá escolhiam os jogadores, claro, depois logo, eu e o Paulo Catar também fizemos logo os nossos profissionais em campo, mais novos, Claro. não é? E a certa altura, eu estou num jogo, vai para ali, não, aquelas maluquices que se dizem, e de repente, para o jogo! Mas para o jogo porquê? Para o jogo! E o Paulo Catar ria. A equipa adversária estava com 12 elementos em campo, tinha entrado um lance-campo. Então eles fizeram aquilo, primeiro para ver se conseguiam, Sério. e depois para ver se eu percebia. Pava. Tentam tudo. Portanto, a Lá casca de está. banana, na brincadeira, é verdade. Mas já descobriste, já viste. Não era suposto ver tão cedo. Então, Exato. Mas é que lá está. tentam para quê? Aquilo era tudo uma brincadeira, não passou de uma brincadeira e foi uma manhã muito bem passada lá com as pessoas do Benfica, com os jogadores, com tudo. Mas fizeram aquilo, assim, olha, ela agora não vai perceber que estão aqui docinho. Lá está. Tentam sempre arranjar maneira. De Exato. passar a casquinha de banana para... Ela tem que ser pior que nós, ela não pode ser melhor que nós. É uma coisa que eu Não pode ser nem melhor nem tão boa, Exato, porque se for é tão isso, boa, tu não já te pode sentes dizer, não inferiorizado. posso dizer se no meu lugar tivesse um homem, se eles não teriam feito isso também. Se calhar fariam na brincadeira. Claro. Mas Mas quem sendo uma estava ali mulher, era eu. ainda mais querem ver se é boa ou não, se sabe o que ele está a fazer ou não. Se sabe, é impressionante, eu acho. E isso é o que mantém-se ainda hoje. É aquele do. Não, ela não pode. Ela não pode jogar assim tão bem, não pode. A gente tem que fazer qualquer coisa aqui para ela não jogar bem. Seja um empurrão, seja qualquer coisa, não pode. Então, para não terem que ver realmente se joga ou não joga bem, é melhor não ir. É melhor não ir. Porquê é que eu não posso ir? E eu, isso por acaso, insisto muitas vezes. Porquê é que eu não posso ir? Não podes ir. Eu acho que é sempre esse receio de. E não te sabem dar uma explicação do porquê de não poderes ir. Não me sabem dar uma explicação, porque nem eles próprios acreditam e querem pensar que se vão sentir inferiores. Eles dizem, não podes porque isto é de homens. Não dizem que não podes porque eu não me quero sentir menos do que tu quando tu jogares melhor que eu. Ou fizeste, lá está, como disse há bocado, uma finta ou o que seja. E eles são muito. E depois, como são homens, jogam todos juntos e têm a mesma cabeça, és a única pessoa a pensar diferente. Então não tens valor. Exato. Basicamente. Isso aconteceu-me, por exemplo, eu cheguei a ir fazer diretos dos jogos aos estádios, nomeadamente no estádio de Alvalade. Eu cheguei a ser a única mulher na bancada de imprensa e a única mulher na conferência de imprensa. Conferência de imprensa, o treinador fala, os treinadores falaram, e depois no fim vem-me todo perguntar: tu estás perdida? E eu: não, eu estou a trabalhar. Ah, pronto, é que és a única mulher aqui e achava que estavas perdida. Não, eu estou pura e simplesmente a trabalhar. E lá está, lá vem a pergunta: gostas de futebol porquê? Porque gosto, não há motivo. Eu própria, eu não me lembro de não gostar de futebol. Porquê que ninguém faz uma pergunta dessas a um homem? Um homem, automaticamente, por ser homem, gosta de futebol, e uma mulher, por ser mulher, não gosta de futebol. É esta questão que ainda muita gente falta perceber, que uma mulher se calhar percebe tanto ou mais que vários homens que gostam de futebol desde sempre. E agora, fugindo um bocadinho aos homens, e vamos para as mulheres. Não acham que existem ainda mulheres com o mesmo tipo de preconceitos que os homens? Claro. Sim, obviamente. No meu caso, os jornalistas de desporto, que horror, desporto. Exato. Não Jogadores é de ser futebol. política, de economia, desporto. Sim. Aquelas que são demasiado. Que acham que são demasiado femininas e que só. Tanto, é porque o futebol é para burros, o futebol É, não, e que só não pensam- é uma coisa intelectualmente válida. Pronto. É. Porque é que tu tens que gostar de uma coisa? Já me disseram isto. Isto é um bocado ridículo. Porque é que tens que gostar de uma coisa que estás num campo a correr atrás de uma bola? E porque é que tu tens que Exato. gostar de É outra coisa aquela- qualquer? Não dá para É explicar. aquela pergunta do porquê é que tu achas piada há 22 homens a correr atrás de uma bola? Exato. Da mesma maneira que vocês acham piada aos desfiles do Victoria's Secret, eu acho piada aos 22 a Exato, correr não atrás há de muita, uma bola. muita Não- explicação. É a mesma coisa que perguntarem, já me perguntaram também, como é que tu decidiste que gostavas? Ou, sempre que, isto é um bocado
pronto, para quem joga percebe o que é que eu vou dizer. Quando eu jogo futebol, há ali não sei explicar, o meu pé parece que sabe tudo o que tem que fazer. Exato. É um bocado estranho. Mas se eu calçar um salto alto, eu também sei o que é que tenho que fazer. Portanto, eu nasci a gostar de futebol e a saber jogar futebol e nasceu comigo. Não fui eu que me lembrei de, olha, vamos aqui tentar jogar futebol e dar para ver se para ver se eu consigo. Exato. Não, nasceu comigo. Não, tentei ir para a acrobática, fiz um monte de coisas, mas não, eu fugi sempre para o futebol. Uma pessoa não pode negar aquilo que nasceu, não é? Não... Fechamos assim este debate e deixamos muitas questões para os nossos leitores e pronto, verem e pensarem sobre isto. Muito obrigada. Obrigada.